mal demiurgo, Emil M. Cioran, com exceção de alguns casos aberrantes, o homem não se inclina para o bem, que Deus o impeliria a isso. Ele precisa se vencer, forçar-se, para realizar o menor ato que não seja manchado pelo mal. Toda vez que consegue, provoca e humilha seu Criador. E se acaso é bom, não por esforço ou cálculo, mas por natureza, isso se deve a uma distração lá de cima, ele se coloca fora da ordem universal, não estava previsto em nenhum plano divino. Não se vê qual lugar ocupa entre os seres, nem mesmo se é um deles. Seria ele um fantasma? O bem é aquilo que foi ou será, aquilo que nunca é parasita da lembrança ou da premonição, passado ou possível, ele jamais pode ser atual, nem subsistir por si mesmo, enquanto é, a consciência o ignora, ela só o apreende quando desaparece. Tudo prova sua insubstancialidade, é uma grande força irreal, o princípio que abortou desde o início, uma falha, um fracasso imemorial, cujos efeitos se tornam mais evidentes à medida que a história se desenrola. No começo, naquela promiscuidade em que ocorreu o deslizamento para a vida, algo inominável deve ter acontecido, algo que se prolonga em nossos desconfortos, se não em nossos raciocínios. Que a existência tenha sido corrompida em sua fonte, ela e os próprios elementos, como evitar supor isso? Aquele que não foi levado a considerar essa hipótese ao menos uma vez por dia, viveu como um sonâmbulo. É difícil, é impossível acreditar que o Deus bondoso, o Pai, tenha participado no escândalo da criação. Tudo faz pensar que ele não teve parte alguma nisso, que foi obra de um Deus sem escrúpulos, de um Deus deformado. A bondade não cria, ela carece de imaginação, ora, é preciso imaginação para fabricar um mundo, por mais mal feito que seja. Na melhor das hipóteses, é da mistura entre bondade e maldade que pode surgir um ato ou uma obra. Ou um universo. Partindo do nosso, é certamente muito mais fácil remontar a um Deus suspeito do que a um Deus honorável. O Deus bondoso, decididamente, não tinha os instrumentos para criar, ele possui tudo, exceto a onipotência. Grande em suas deficiências, anemia e bondade andam juntas, ele é o protótipo da ineficácia, não pode ajudar ninguém. E nós só nos apegamos a ele quando nos despojamos de nossa dimensão histórica, assim que a retomamos, ele nos é estranho, incompreensível, nada nele nos fascina, ele não tem nada de um monstro. E é então que nos voltamos para o Criador, um Deus inferior e atarefado, instigador dos eventos. Para entender como ele pôde criar, deve-se imaginá-lo às voltas com o mal, que é inovação, e com o bem, que é inércia. Essa luta foi sem dúvida prejudicial ao mal, pois este deve ter sofrido a contaminação do bem, o que explica por que a criação não pode ser inteiramente má. Como o mal preside a tudo que é corruptível, ou seja, a tudo que é vivo, é ridículo tentar demonstrar que ele contém menos ser do que o bem, ou mesmo que não contém ser algum. Aqueles que o assimilam ao nada imaginam salvar assim esse pobre Deus bondoso. Ele só pode ser salvo se tivermos a coragem de desvincular sua causa da do demiurgo. Por ter recusado isso, o cristianismo se esforçou, ao longo de toda a sua carreira, para impor a inverossimilhança de um Criador misericordioso, uma empreitada desesperada que esgotou o cristianismo e comprometeu o Deus que ele pretendia preservar. Não conseguimos evitar pensar que a criação, permanecida no estado de esboço, não poderia ter sido concluída, nem merecia sê-lo, e que, em geral, ela é um erro, sendo o famoso delito cometido pelo homem uma versão menor de um erro muito mais grave. De que somos culpados, se não de termos seguido, mais ou menos servilmente, o exemplo do Criador? A fatalidade que era dele, reconhecemos bem em nós, não é à toa que saímos das mãos de um Deus infeliz e maldoso, de um Deus amaldiçoado. Predestinados, uns a acreditar no Deus Supremo, mas impotente, outros no demiurgo, e outros ainda no demônio, não escolhemos nossas venerações nem nossas blasfêmias. O demônio é o representante, o delegado do demiurgo, cujas questões ele administra aqui embaixo. Apesar de seu prestígio e do terror que seu nome provoca, ele não passa de um administrador, um anjo encarregado de uma tarefa baixa, a história. Outro é o alcance do demiurgo. Como enfrentaríamos nossas provações, se ele estivesse ausente? Se estivéssemos à altura delas, ou ao menos dignos delas, poderíamos nos abster de invocá-lo. Diante de nossas insuficiências evidentes, nos agarramos a ele, até mesmo imploramos que ele exista. Se ele se revelasse uma ficção,
que desespero ou vergonha não sentiríamos? Em quem mais poderíamos descarregar nossas lacunas, nossas misérias, nós mesmos? Erigido por nosso decreto como autor de nossas carências, ele nos serve como desculpa para tudo que não conseguimos ser. Quando, além disso, fazemos com que ele assuma a responsabilidade por este universo falho, encontramos uma certa paz, já não há incerteza quanto às nossas origens ou perspectivas, apenas uma segurança plena no insolúvel, fora do pesadelo da promessa. Seu mérito é, na verdade, inestimável. Ele nos livra até de nossos arrependimentos, já que assumiu até mesmo a iniciativa de nossos fracassos. É mais importante encontrar nossos vícios na divindade do que nossas virtudes. Resignamo-nos às nossas qualidades, mas são nossos defeitos que nos perseguem, que nos afetam. Poder projetá-los em um Deus que pode cair tão baixo quanto nós e que não esteja confinado à insipidez dos atributos comumente aceitos nos alivia e nos conforta. O Deus mau é o Deus mais útil que já existiu. Se não o tivéssemos à mão, para onde escorreria nossa bile? Qualquer forma de ódio acaba se dirigindo contra ele. Como todos acreditamos que nossos méritos são ignorados ou desprezados, como aceitar que tamanha iniquidade seja obra apenas do homem? Ela deve remontar a algo mais elevado, confundindo-se com alguma antiga manobra, com o próprio ato da criação. Sabemos, portanto, a quem culpar, a quem vilipendiar, nada nos lisonjeia e nos sustenta tanto quanto colocar a fonte de nossa indignidade o mais distante possível de nós. Quanto ao Deus propriamente dito, bom e débil, nos alinhamos a ele sempre que não resta em nós nenhum traço de qualquer mundo, nesses momentos que o postulam, que, fixados a ele desde o início, o suscitam, o criam, e durante os quais ele emerge de nossas profundezas para a maior humilhação de nossos sarcasmos. Deus é o luto da ironia. No entanto, basta que a ironia se recupere, que retome o controle, para que nossas relações com ele se embaraçem e se interrompam. Cansamo-nos de nos interrogar sobre ele, queremos bani-lo de nossas preocupações e fúrias, de nosso desprezo. Tantos outros antes de nós já o atacaram, que nos parece inútil nos empenharmos agora em nos concentrar em um cadáver. E, no entanto, ele ainda conta para nós, mesmo que seja apenas pelo arrependimento de não tê-lo abatido pessoalmente. Tímido, desprovido de dinamismo, o bem é incapaz de se comunicar, o mal, por outro lado, é mais apressado, quer se transmitir, e consegue, pois, possui o duplo privilégio de ser fascinante e contagioso. Assim, vê-se mais facilmente a expansão de um Deus mau do que de um Deus bom. Essa incapacidade de permanecer em si mesmo, da qual o Criador deu uma demonstração tão desastrosa, foi herdada por todos nós, gerar a continuar, de outra maneira e em outra escala, a empreitada que leva o seu nome, é, por uma deplorável imitação, acrescentar a sua criação. Sem o impulso que ele deu, não existiria o desejo de prolongar a cadeia dos seres, nem a necessidade de aderir aos ardis da carne. Toda geração é suspeita, os anjos, felizmente, são incapazes disso, pois a propagação da vida está reservada aos caídos. A lepra é impaciente e ávida, gosta de se espalhar. É necessário desencorajar a geração, pois o medo de que a humanidade se extinga não tem fundamento. Aconteça o que acontecer, haverá imbecis suficientes que não quererão outra coisa senão se perpetuar, e, se eles próprios se abstiverem, sempre haverá algum casal horrendo disposto a se sacrificar. Não se trata tanto de combater o apetite de viver, mas o gosto pela descendência. Os pais, os progenitores, são provocadores ou loucos. Que o último dos abortos tenha a faculdade de dar vida, de colocar no mundo, existe algo mais desmoralizante. Como pensar, sem horror ou repulsa, nesse prodígio que faz do primeiro que aparece um demíurgo improvisado? O que deveria ser um dom tão excepcional quanto o gênio foi concedido indistintamente a todos, uma liberalidade de mau gosto que desqualifica para sempre a natureza. A injunção criminosa do Gênesis, crescei e multiplicai-vos, não poderia ter saído da boca do Deus bom. Sede raros, teria ele sugerido, se tivesse voz no assunto. Nunca ele poderia ter acrescentado as palavras funestas, enchei a terra. Deveríamos, o quanto antes, apagá-las para lavar a Bíblia da vergonha de tê-las acolhido. A carne se espalha cada vez mais como uma gangrena na superfície do globo. Ela não sabe se impor limites, continua a prevalecer apesar de seus reveses,
confunde suas derrotas com conquistas, nunca aprendeu nada. Ela pertence, acima de tudo, ao reino do Criador, e é nela que ele projetou seus instintos malignos. Normalmente, ela deveria aterrorizar menos aqueles que a contemplam do que aqueles que a fazem durar e asseguram seu progresso. No entanto, não é assim, pois eles não sabem de qual aberração são cúmplices. As mulheres grávidas um dia serão apedrejadas, o instinto materno será proscrito, a esterilidade será aclamada. É por justa razão que, nas seitas onde a fecundidade era vista com suspeita, como entre os bogomilos e os cátaros, condenava-se o casamento, essa instituição abominável que todas as sociedades sempre protegeram, para o grande desespero daqueles que não sucumbem à vertigem comum. Procriar é amar o flagelo, é querer mantê-lo e aumentá-lo. Eles estavam certos, esses filósofos antigos que associavam o fogo ao princípio do universo e do desejo. Pois o desejo queima, devora, aniquila, ao mesmo tempo agente destruidor dos seres, ele é sombrio, é infernal por essência. Este mundo não foi criado na alegria. E, no entanto, procria-se no prazer. Sim, sem dúvida, mas o prazer não é a alegria, é seu simulacro, sua função é enganar, nos fazer esquecer que a criação traz, em cada detalhe, a marca dessa tristeza inicial de onde ela surgiu. Necessariamente enganoso, é ele ainda que nos permite realizar certos feitos que, em teoria, condenamos. Sem sua colaboração, a continência, ganhando terreno, seduziria até os ratos. Mas é na volúpia que compreendemos até que ponto o prazer é ilusório. Através dela, ele atinge seu ápice, seu máximo de intensidade, e é ali, no auge de seu êxito, que ele de repente se abre para a sua irrealidade, que desmorona em seu próprio nada. A volúpia é o desastre do prazer. Não se pode aceitar que um Deus, ou mesmo um homem, seja fruto de uma ginástica coroada por um gemido. É estranho que, após um período tão longo de tempo, a evolução não tenha conseguido encontrar outra fórmula. Por que se preocuparia, afinal, se a fórmula atual funciona perfeitamente e serve a todos? Entendamo-nos, a vida em si não está em questão, ela é misteriosa e exaustiva, o que está em questão é o exercício, de uma inadmissível facilidade, dadas suas consequências. Sabendo que o destino reserva a cada um, fica-se perplexo diante da desproporção entre um momento de esquecimento e a prodigiosa soma de desgraças que resulta dele. Quanto mais se reflete sobre esse assunto, mais se percebe que os únicos que entenderam algo foram aqueles que optaram pela orgia ou pela ascese, os devassos ou os castrados. Como procriar implica um desvio sem nome, é certo que, se nos tornássemos sensatos, ou seja, indiferentes ao destino da espécie, guardaríamos apenas alguns espécimes, como se conservam animais em extinção. Vamos bloquear o caminho da carne, tentar paralisar seu crescimento assustador. Estamos testemunhando uma verdadeira epidemia de vida, uma proliferação de rostos. Onde e como ainda permanecer face a face com Deus? A obsessão pelo horror não nos atinge continuamente, às vezes, nos afastamos dela, quase a esquecemos, principalmente quando contemplamos uma paisagem de onde nossos semelhantes estão ausentes. Mas, assim que eles aparecem, o horror se reinstala em nosso espírito. Mesmo que quiséssemos absolver o Criador, considerar este mundo como aceitável, ou até mesmo satisfatório, ainda teríamos de fazer uma ressalva sobre o homem, esse ponto negro da criação.